Olá pessoal, boa noite. Mais um Resenha Esportiva entrando no ar, aqui dentro do Vila TV Notícias, para você ficar atualizado do seu clube de coração. Fim de semana muito agitado, tivemos clássico no Rio de Janeiro, mas antes, vamos trazer as informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Cruz Maltino entrou em campo em mais uma rodada, a quarta da Taça Guanabara, e venceu a equipe do Madureira sem sustos dentro da casa do Tricolor Suburbano, lá no Conselheiro Galvão. Você tá vendo aí, ó, o primeiro gol, que golaço do Gabriel Peck, prata aqui da casa, podemos dizer, né? Nosso contemporâneo, nasceu aqui em Petrópolis, fez essa belíssima pintura abrindo o placar. Depois o Getúlio fez 2 gols, Getúlio que chegou nessa temporada vindo de empréstimos do Tombense de Minas Gerais, dando os números aí finais da partida. O Pipico, mais uma vez, marcando o gol contra a equipe grande do Rio de Janeiro, ele já tinha feito contra o Botafogo, agora fez contra a equipe do Vasco, mas o Cruz Maltino com pé direito, né? Por enquanto, líder da competição. Hoje ainda teremos a partida do Botafogo. O Botafogo, se venceu o Nova Iguaçu por 2 gols de diferença, toma essa liderança do Vasco, mas a equipe começando muito bem. O Raniel, artilheiro da equipe até aqui, fazendo aí 3 gols em 3 jogos, entrou no decorrer da partida. Ele não começou como titular, mas o Vasco não precisou dessa vez dos gols dele. Pelo menos o bolso agradece um pouco que ele não precisou fazer pix nessa rodada, né? Bom, o Nenê também foi poupado nessa partida, já é um jogador com uma idade avançada, então o Zé Ricardo achou melhor dar um pouco de descanso e o Vasco não sentiu a falta também do seu principal jogador de meio campo. Agora, a equipe do Vasco encara a Portuguesa nessa quarta-feira, 9h35 da noite, direto do estádio de São Januário, o jogo da TV aberta, para o torcedor Cruz Maltino poder acompanhar o jogo e o Vasco cada vez mais conseguindo resultados positivos e ficando lá em cima na parte da tabela. O que a gente espera para o restante da temporada do Vasco também, que seja uma temporada de mais calma para o torcedor. Agora falando do grande clássico, né? No Newton Santos, ou Engenhão, como você preferir, tivemos o primeiro clássico da temporada. Fla-Flu, comando de campo do Flamengo, mas deu Flu. O Fluminense venceu pelo placar de 1-0. John Arias, mais uma vez, fazendo o gol, já o segundo gol dele na temporada, dando aí os 3 pontos para a equipe tricolor. O Fluminense que ainda por cima passou o Flamengo na tabela de classificação. A rodada aqui começou com o Fluminense em quarto, o Flamengo em segundo. Ainda tem mais 2 jogos hoje que podem mudar a tabela até aqui. Mas o mais importante, o Fluminense conseguiu essa vitória com um gol de 1-0, placar mínimo que a equipe venceu. E a torcida do Fluminense fez até uma gozação que já está virando hábito nas arquibancadas do Rio de Janeiro. Ganhar Fla-Flu é normal. Apesar do número ser positivo para o Flamengo no confronto histórico, o Fluminense ganhou 3 dos últimos 5 jogos contra o seu maior rival e está conseguindo fazer aí uns números expressivos no confronto direto contra a equipe do Flamengo. Parabéns aí ao Tricolor que conseguiu a vitória. A torcida deu uma festa lindíssima, cantando e entoando as canções do Fluminense ao longo da partida e, o mais importante, né, os 3 pontos vieram e também o goleiro Marcos Felipe, que fez uma partidaça, conseguiu fechar o gol, principalmente no fim da partida, quando o Flamengo pressionou ainda mais. E a tabela, um pouco indigesta. O Fluminense, após ter vencido o Flamengo, não vai ter tempo de descanso e já vai ter outro clássico nessa quinta-feira, 8 horas da noite, mais uma vez no Newton Santos, e agora o adversário é o dono da casa. O mando é do Fluminense, mas o adversário será o Botafogo, então teremos mais um clássico agora nessa rodada de meio de semana. Pelo lado derrotado, o Flamengo, a equipe rubro-negra sofreu seu primeiro revés na temporada, perdendo por um dos seus rivais, né? Como eu disse, o Fluminense tem sido um adversário indigesto que o Flamengo não tem conseguido vitórias sobre a equipe tricolor. O ato lamentável, e que a gente também lastima muito aqui no programa, é que no intervalo da partida, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, ele estava saindo para o vestiário, provocando a torcida, como é da característica do jogador, e infelizmente sofreu atos racistas vindo da torcida do Fluminense. É claro que a gente aqui repudia, espera que os órgãos responsáveis, as autoridades, possam identificar se foi uma ou mais pessoas, e essa informação nós não temos, mas que houve, de fato, infelizmente, aconteceu. Então, mais uma vez aqui, a gente trazendo essa informação e repudiando que no século XXI esse tipo de situação ainda aconteça. O jogo também foi marcado por muitos cartões. 2 jogadores foram expulsos, um para cada lado, mas o Fluminense levou a melhor, apesar aí
de não ser o favorito no confronto, pelo menos quando começou a partida. E como a gente fala, né? Clássico é clássico e vice-versa, não entra dinheiro, não entra o melhor elenco em campo, entra quem está com mais vontade e o Fluminense acabou vencendo merecidamente. O jogo ainda teve 2 interferências do VAR, corretamente ajustadas. Um pênalti para o Flamengo, que seria marcado no início da partida, e o gol do Gabigol, um pouco antes do gol do John Arias, que foram corretamente anulados. O Flamengo não tem do que reclamar da arbitragem, que anulou corretamente esses 2 lances cruciais da partida. Bom, e pelo Botafogo a gente traz as informações na nossa edição de sexta-feira e vamos trazer aí as informações de como que foi esse clássico diante do Fluminense no Newton Santos. Esperamos que seja um jogo tranquilo, que tenhamos muitos gols, né, para os torcedores comemorarem. Então, sexta-feira, a gente traz tudo atualizado aqui para você dentro do Resenha Esportiva. E para a gente encerrar aqui a nossa Resenha Esportiva, eu prometi na sexta e estou cumprindo agora os resultados dos jogos das semifinais de futebol de campo Sub-15 e 17 aqui da nossa cidade. Começando pela categoria Sub-17, o Petropolitano venceu por 4-2 a equipe do Santa Isabel, havia perdido no jogo de 2-1, conseguiu avançar de fase. O Correias goleou o Veracruz pelo placar de 5-0, já tinha ganhado de 5-3 no jogo de ida, então mostrou aí o seu poderio ofensivo de muitos gols, né? 10 gols em 2 jogos, e conseguiu passar para a grande decisão. Ou seja, no Sub-17 teremos Petropolitano contra o Correias se encarando. Pelo Sub-15, o Correias, mais uma vez aí vivo na competição, ganhou de 3-0 do Veracruz, já havia vencido no jogo de ida por 2-0, também vai para a final na categoria Sub-15. E a equipe do Boa Esperança goleou fora de casa o Oswaldo Cruz por 4-1, por pouco não conseguiu milagre, porque tinha perdido por 5-0 no jogo de ida, na volta fez esse 4-1, então teremos aí Correias e Oswaldo Cruz no Sub-15, enquanto Correias e Petrô no Sub-17 vão decidir o futebol de campo nessa atual temporada. Eu vou ficando por aqui, quero agradecer a todos, tenham uma excelente semana e na sexta-feira a gente tem mais informações do esporte. Um grande abraço!